Graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje é dia 27 de outubro. Vamos ler lá no livro de João, capítulo 4, do versículo 49 ao 50. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha agora, antes que meu filho morra. Então Jesus lhe disse: volte para casa, seu filho viverá. E o homem acreditou no que Jesus disse e foi para casa. Esse pai, ele era conhecido como um oficial. Ele estava mais do que acostumado a fazer pedidos às pessoas e elas obedecerem aquilo que ele dizia. Aqui nós vemos uma outra atitude dele em relação a Jesus. Ele pediu, ele implorou para Jesus. Nós conseguimos ver que existe um certo desespero no seu pedido, enquanto seu filho enfrenta, a possibilidade de uma morte. É um pai desesperado. Provavelmente eu e você não faríamos diferente. Sem dúvida, ele já tinha ouvido falar do poder de Jesus, de que Jesus curava. Então, o pedido dele qual foi? Venha na minha casa, toque no meu filho e cure-o. Mas Jesus recusou esse pedido. Ele falou que ele não iria na casa daquele homem e ele só disse para o pai, volte para sua casa, porque ele vai viver. E o pai obedeceu. Ele não discutiu com Jesus, ele não exigiu que Jesus estivesse fisicamente lá presente para curar o filho dele. Ele não perguntou para Jesus se Jesus sabia quem ele era, que posição ele tinha. Ele simplesmente obedeceu. Jesus disse para ele: vá para casa, e ele foi. A nossa vida cristã, ela é simples. Se nós olharmos para a nossa vida de oração, basicamente nós pedimos a Jesus, e ouvimos aquilo que ele nos diz. O problema é quando nós decidimos dar palpites, quando nós queremos que Deus se comporte da maneira que nós achamos que ele deve se comportar. Nós pedimos um milagre e esperamos que ele faça esse milagre da maneira como nós achamos que ele deve fazer. E, na verdade, as coisas não funcionam dessa forma, Nós devemos lembrar que a obediência, na verdade, é o que Deus deseja mais de nós. Ele quer que nós obedecemos a sua palavra. E ele faz o que ele quer. Por isso é tão importante nós termos cautela da maneira como nós falamos com Deus. Por quê? Porque ele responde às nossas orações com certeza, mas da maneira como ele quer. Então, quando Jesus decidiu curar de uma maneira diferente, aquele homem, ele não questionou, ele permitiu que Jesus, sendo Senhor, ele determinasse a forma, Ele deu espaço, ele creu, como nós precisamos crer. Em nenhum momento ele ficou zangado com Jesus porque ele fez um pedido e Jesus atendeu de outra forma, Nós precisamos sermos gratos pelo resultado das nossas orações, mesmo quando esse resultado é diferente daquilo que nós acreditamos que deveria ser. Como esse pai, nós precisamos sim, ser flexíveis e obedecer. Devemos deixar que Deus responda da maneira como Ele quiser, Sempre a maneira de Deus é mais saudável para nós do que até a nossa melhor criatividade. Porque no final das contas, tanto eu quanto você, nós não conseguimos ver o futuro. E o Senhor, Ele vê não só o passado, o presente como o futuro. Então, Ele, mais do que ninguém, sabe o que é melhor, a forma como é melhor para transformar as nossas vidas e fazer com que nós passemos de ser, vamos dizer, crianças, mimadas, em adultos amadurecidos no Senhor. O Espírito Santo, ele trabalha em nós de forma a nos amadurecer. Então eu queria te convidar para estar orando comigo nesse dia, dizendo assim: Senhor, eu te amo, sou grato pelo que o Senhor opera na minha vida, das formas como o Senhor responde às minhas orações. Me ensine, Senhor, a te ouvir e a obedecer, mesmo quando a sua vontade não fizer nenhum sentido para mim. Eu te agradeço, pois o Senhor sabe exatamente o que é melhor para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E eu aguardo você aqui amanhã.